foi a minha conversão ao catolicismo e como eu escolhi isso racionalmente. Meu nome é Júlia, tenho 18 anos e eu sou católica apostólica romana. E como é que isso aconteceu? Acho que tudo começou há 1 ano e meio. Eu não me recordo exatamente a data, mas tudo começou com as orações da minha mãe dentro da nossa casa. A minha mãe já era católica, a nossa família já era católica, mas não católica praticante. A minha mãe sempre orava durante as madrugadas e eu escutava ela orar no meu quarto. E eu achava aquilo uma besteira, porque eu não achava uma besteira, mas me incomodava de alguma forma, porque a imagem que eu tinha de Deus naquela época era muito. Eu não tinha isso de acreditar e de depositar. Eu não tinha nenhuma relação com Deus para além de, entender e respeitar. Até que a minha mãe começou a ouvir pregações com muita frequência, rezar sempre nas madrugadas com muita frequência. E de alguma forma aquilo começou a mexer comigo de certa forma. Até que um dia, eu não lembro se era por volta da manhã ou por volta da tarde, mas eu estava ajudando ela em casa e eu vi Frei Gilson. Ela era muito apaixonada por ele na época e eu não gostava dele, achava ele meio, esse cara aí meio. E aí ele começou a falar sobre a visão do inferno. E naquela hora, pode ser que seja uma experiência muito individual, mas naquela hora eu tive uma sensação. Eu não sei se ele sugeriu isso durante a pregação, que a gente se imaginasse e eu prestei atenção, mas eu sei que naquele dia eu me imaginei, eu conseguia me enxergar naquela situação atual do jeito que eu estava, indo pro inferno, mesmo sem acreditar direito naquilo. Eu me via claramente indo pro inferno. E aquilo me agonizou de uma forma tão grande que eu simplesmente parei tudo que eu estava fazendo e eu fiquei completamente sem chão. Eu fiz, como assim? O que tá acontecendo? E aquilo me deixou muito, muito bagunçada por dentro. E diariamente, depois daquele dia, várias vezes ao dia, eu via a mesma cena. Eu mesma indo pro inferno. Em meio a todo aquele sentimento conflitante que eu vinha tendo, uma amiga que não era católica me chamou para participar de um evento com ela, que era para os jovens na igreja dela, que era uma vertente do protestantismo, que eu não vou saber qual é, não vou lembrar, porque faz tempo isso. E ela me chamou, e nesse dia eu fui muito tocada, tanto eu quanto ela, foi muito especial. E aí eu voltei para casa com a sensação de que eu não seria mais a mesma pessoa depois daquele dia. Sabe, eu acho que todo mundo que já participou de algum evento, seja da igreja católica ou da igreja evangélica, já sentiu isso em algum momento. Mas o problema é que muitas vezes a gente não leva isso pra nossa vida, né? A gente vive e esquece. Mas o que eu senti foi tão diferente que eu não consegui simplesmente viver e esquecer. Aquilo realmente foi levando comigo e eu comecei a cogitar participar da igreja protestante por causa daquele movimento. Porque, apesar de, como eu falei, a minha família ser toda católica, a minha família por parte de mãe ser toda católica, eu não tinha nenhuma experiência recente ou que fosse minimamente memorável na igreja católica até aquele momento. Então eu tinha sentindo uma emoção muito forte na igreja protestante e comecei a cogitar que lá poderia ser um lugar onde eu pudesse ter mais momentos como aquele. E aí eu comecei a pensar, comecei a cogitar, só que na minha cabeça ainda existia uma dúvida muito grande. Eu não pesquisei em nenhum momento, não cheguei a, pensar mais a fundo, pesquisar, a entender a diferença de uma da outra e tal. Mas o fato da minha família ser toda católica foi muito determinante porque eu pensava, as pessoas que eu mais amo e confio escolheram esse lado, então tem algum motivo para isso, eu só não compreendo agora. E aí eu fiquei na dúvida, mesmo tendo tido uma experiência lá.
Até que eu conversei com uma outra amiga que era católica e eu abri essa dúvida para ela, que eu tinha vivido um momento muito especial, mas que ainda assim no meu coração existia uma dúvida entre qual escolher. Por isso que eu disse no início do vídeo que foi um momento completamente racional, diferente de algumas pessoas. Às vezes algumas pessoas vão por algo emocional, emotivo, que teve um momento que para elas foi muito especial. No meu caso não foi assim. Eu simplesmente sentei com uma pessoa e comecei a soltar para ela a minha dúvida, que eu realmente tinha essa dúvida no meu coração. E conversando com essa amiga que era católica, ela não me sugeriu a escolher o catolicismo. Ela trouxe os prós e os contras, mas nunca exagerando para eu fazer uma escolha. Ela só me disse o que ela achava, o porquê que ela também tinha escolhido, porque ela era recém-convertida também, e o porquê que ela tinha escolhido. E nessa conversa com ela, a gente foi conversando sobre muitas coisas, a gente tocou no ponto que era em qual lugar eu ia verdadeiramente ter a presença de Deus. Qual era esse lugar? Então, conversando com ela, eu fui expondo as minhas dúvidas, o que eu achava de um lado, o que eu achava do outro. E a gente foi conversando e ela também foi expondo o que fez ela a escolher. E aí a gente entrou nessa conversa, a gente conversou bastante, discutiu vários pontos. Eu não lembro exatamente como foi essa conversa, porque tem muito tempo. Mas eu lembro que essa conversa clareou os meus pensamentos e me fez escolher na minha cabecinha a Igreja Católica. Eu não tinha decidido, batido o martelo, mas na minha cabeça eu queria experimentar e dar uma oportunidade para a Igreja Católica. Já que eu não tinha tido nenhuma experiência nela que contasse, já na protestante eu queria dar uma chance e descobrir como era. E acima de descobrir como era na Igreja Católica, era acima de tudo entender quem era Deus, entender quem era Jesus e por que ele era tão importante para todo mundo à minha volta, o que ele fazia de tão incrível que fazia as pessoas simplesmente se encantarem com ele e quererem passar a vida toda com ele. Era a minha principal curiosidade, era o que eu mais queria saber. E aí foi se passando o tempo e eu fui tendo várias experiências que me confirmaram isso. Eu acho que a minha primeira experiência depois de fazer essa escolha, mesmo que mentalmente, foi a minha experiência com um problema muito grande que eu tinha, que era a insônia. Eu tinha uma insônia muito grande, sempre tive. Eu passava muito tempo acordada, não conseguia dormir. Ou dormia e acordava e passava um longo tempo acordada. E aí eu tinha esse grande problema. Minha mãe tinha visto um vídeo. E minha avó também tem esse problema de insônia. E ela falou pra minha avó, eu vi num vídeo que se você fizer assim, 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 e falar pra Jesus isso, quando você estiver com insônia, entregar todos os seus problemas pra ele enquanto você tá com insônia, você vai conseguir dormir. E eu fiquei, então se é só isso, então por que eu não vou tentar? Por que eu não vou fazer? Já que era uma coisa que me machucava muito e me deixava muito mal e eu sempre acordava muito cansada. E aí, eu fui um dia de noite e fiz isso. E aí depois daquele dia as coisas foram melhorando, eu comecei a dormir mais, eu fiz assim, isso funciona? A minha cabeça isso realmente dá certo? E aí eu comecei a criar mais vínculo, comecei a fazer mais coisas. E aí foi que veio a decisão primordial, eu acho que apesar de eu ter escolhido na minha cabeça, eu precisava ter a coragem de começar a frequentar. Porque eu achava que não iam ter outras pessoas da minha idade. Eu achava que só iam ter pessoas mais velhas e que eu não ia ter gente para conversar e fazer amizade. Então, foi muito difícil para mim começar a frequentar. E aí, eu comecei a ir com a minha mãe aos pouquinhos e eu pensava que não tinha jovem na igreja. Eu pensava que não tinha jovens na igreja. Assistindo, né? Eu não sabia que assistir é diferente de participar depois que eu vim aprender essas coisas todas. E aí eu percebi e entrei na conclusão de que eu não precisava estar chorando o tempo todo. Eu não precisava estar... como é que fala?
Eu não precisava estar louvando em alto tom. Eu não precisava de altos aplausos para Jesus me ouvir e me escutar. Até porque é no silêncio da nossa vida que ele se faz mais presente. E essa verdade foi ficando tão verdadeira dentro de mim, que aí veio a decisão mais primordial, a decisão que me fez chegar a confirmar que eu era realmente católica apostólica romana, que foi a entrada no crisma. Que eu falei pra minha mãe, eu quero entrar pro crisma. Aí ela fez, tá. E tipo, pra ela, como assim você quer ir pro crisma? Tipo, até um tempo atrás você não queria ir pra igreja comigo, agora você quer ir pro crisma? Entendi. Aí eu falei que ela queria ir pro crisma. E as turmas do crisma iam abrir. E aí eu pedi pra ela me inscrever, porque eu queria muito. E na época eu só queria entender quem era Jesus. Eu tava entendendo aos poucos, mas eu queria aprender. Que era a minha maior dificuldade, era a minha maior curiosidade, né? E aí chegou lá, eu descobri que a igreja realmente tinha jovens. Eu me exaltei, perdão. A igreja realmente tinha jovens, e como tinha, né? Tinham vários. E aí eu fui recebida muito bem, tive momentos muito bons e momentos não tão bons. Eu acho que tudo é questão de tempo. Pra eu me acostumar também, porque era uma coisa completamente diferente. E aí eu conheci a minha catequista, que me acompanhou por um ano e pouquinho. Depois ela se mudou e eu recebi outro catequista até o fim do crisma. Mas o quanto foi importante eu ouvir de Jesus todo fim de semana. O quanto foi importante eu aprender um pouquinho de Jesus todo fim de semana e começar a entender que tudo aquilo fazia um sentido, tudo aquilo tinha uma realidade que era verdadeira. E aí o crisma começou a se somar com a celebração da missa, e tudo começou a se somar dentro de mim, e eu comecei a criar uma paixão muito grande, muito maior do que eu. E aí, isso me levou ao dia 31, ao crisma, que foi um momento muito especial, um momento muito bonito, e eu me confirmei católica apostólica romana. E tô aí, nas minhas pastorais, nos meus trabalhos. Eu sou catequista e pré-eucaristia, sou coroinha, sou da liturgia em alguns momentos, canto alguns salmos, sou do coral também, canto em algumas missas, principalmente até então, só na missa da juventude. Participo também da pastoral da juventude e acho que só. Quando eu penso no que Deus fez por mim, eu acho que Ele fez tudo. Porque tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, tudo que eu preciso hoje, vem de Jesus. E mesmo que lá atrás eu tenha construído isso racionalmente, muitas vezes eu estive fraca, sem ânimo, sem vontade de continuar, achando que isso não era pra mim. Muitas vezes eu fiquei triste, sozinha e me senti mal. E Deus sempre me auxiliou em todos esses momentos. Mesmo quando as minhas orações não eram frequentes. Mesmo quando eu não estava com o coração recolhido o suficiente. Jesus ainda assim se fazia presente. E todos os dias eu agradeço muito a Jura do passado, que fez essa escolha, que escolheu isso de forma racional. Porque talvez agora eu não estivesse tão feliz num outro lugar como eu sou feliz na minha igreja, como eu sou feliz na igreja de Cristo, na igreja que Ele mesmo criou e Ele mesmo fundou. Então, foi assim que eu me tornei católica apostólica romana. Eu tive experiências muito profundas e íntimas com Deus. E eu não sei se isso fica legal para falar num vídeo como esse, de conversão. Eu acho que isso pode até ser um ponto para um outro vídeo. Mas eu acho que a minha experiência, tão racional como foi, pode levar você a querer pesquisar e entender sobre e te levar
a ter a mínima curiosidade que eu tive para entender quem era aquele Deus que tirou um dos meus maiores problemas, que era a insônia, como eu falei. E eu tinha muitos outros problemas que ele foi resolvendo e curando e melhorando a minha vida. E eu acho que vale a pena se dar a oportunidade como eu me dei a oportunidade. Claro, durante o crisma ou durante algum outro processo, se você não quiser continuar, e a minha catequista fala isso com muita firmeza, se você não se sente pronto e preparado, você pode desistir. Você não precisa continuar. Não era uma obrigação fazer o crisma, porque o crisma é só para quem está pronto e preparado. Então, se dê a oportunidade de conhecer Jesus, porque às vezes é numa missa, às vezes é na catequese, às vezes é na sua família que você vai encontrar esse Deus que me encontrou. Não foi eu que encontrei ele, eu acho que ele me encontrou. E ele fez questão de ser como foi, do jeito que eu contei pra vocês. E eu acho que é isso. Eu espero que a minha história possa te levar ao encontro desse mesmo Deus. E é isso.